Oi, gente! Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre esse clássico da literatura, A Metamorfose. Esse livro meu aqui, ele tem 3 obras do Franz Kafka: A Metamorfose, Um Artista de Fome e Carta ao Pai. Então a próxima resenha que eu vou fazer aqui vai ser sobre um artista da fome. Hoje sobre A Metamorfose. Bom, A Metamorfose é um livro que eu já tinha lido pelo menos 2 vezes. Eu tinha lido, acho que na adolescência, depois eu li de novo na faculdade, porque eu fazia letras português, e o primeiro trabalho que eu tive que fazer de resenha literária foi justamente, eu sempre escolhi assim, para fazer resenhas, livros que eu já conhecesse, assim, que eu soubesse alguma coisa. Eu escolhi com a minha colega, eu disse, vamos escolher a Metamorfose, né, que eu já conheço. Daí a gente escolheu para fazer o trabalho. Então, o que que aconteceu? É que essa colega, que eu não me lembro nem o nome, eu mal me lembro dela, na verdade, ela desistiu da faculdade, e eu tinha emprestado o meu livro que eu tinha na época, porque ela não tinha lido ainda. Daí eu precisava do livro, né, para continuar relendo e fazer o trabalho. Deu falar, sabia o horário da minha aula, né? Eu combinei dela ir lá me entregar o livro, eu sabia o horário da aula e ir lá, né? E ela nunca apareceu, eu tive que comprar outro livro. Eu comprei no sebo, né, um outro livro, né, mas ela me deixou na mão, né, sabendo que eu precisava para fazer o trabalho, né. Como as pessoas são, né. Então, você, pessoa que eu não me lembro quem que é que estudou comigo no primeiro semestre de letras português, que tá com o meu livro A Metamorfose, pode ficar que eu já tenho outro. Bom, o que eu falo do livro é que então é a terceira vez que eu leio, porque eu não tinha canal, né, nas épocas em que eu li, né? Então é um livro clássico do Franz Kafka, assim, tipo, e é um livro assim que ele tem como profissão, o personagem principal é o Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante. E um dia ele acorda metamorfoseado. Aqui no início do livro fala melhor do que eu, assim, que ele acorda metamorfoseado num bicho assim gigante. Ó. Quando certa manhã Gregor Samsa despertou depois de uma noite de sono intranquilo, achou-se em sua cama convertido em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas, e ao erguer-se um pouco a cabeça, a figura convexa de seu ventre escuro, né, em cuja proeminência a colcha estava a ponto de escorregar ao solo. Daí depois eu falo porque que eu acho que esse bicho, assim, ó, aqui não fala em nenhum momento que é uma barata, mas assim, a gente vê pelo jeito que ele descreve, carapaça dura, bicho, assim, repugnante, que deve ser uma barata. Então a gente sempre assume que é uma barata, mas ele não fala, na verdade, que é uma barata, né? Mas a gente sempre assume, tem uns livros que tem até a barata na capa, né? E geralmente é tido como uma barata. Mas aqui eu vou falar aqui que parece realmente, lendo de novo, que tem algumas partes que parece que é um bicho maior que a barata, né? Vou falar depois. Então as horas passam e ele acorda sempre muito. Ele é assim o provedor da família dele, que consiste em mãe, pai e irmã de 16 anos. Isso quer dizer, só ele trabalha para prover para a família dele. Então ele é caixeiro viajante, e as horas começam a passar e ele não sabe o que ele vai fazer. E os familiares começam a se aglomerar na porta dele para assim perguntar o que está acontecendo. Sabe que a mãe dele falando, filho, já é tal hora, né? Ele não vai viajar, né? E todo mundo se reúne porque eles são todos assim dependentes desse, que ele continue esse trabalho. E daí a irmã dele começa até a chorar, ele também acha um exagero. Nossa, ela tá chorando por quê? Porque eu não vou me atrasar, né? Então, tipo, esses familiares se aglomeram ali perguntando para ele, ele diz que já vai, ele começa a falar, né? Então daí chega uma hora que ele se atrasa tanto, que ele pensa assim, eu vou pegar, eu vou levantar, vou me vestir, apesar daquela forma dele de inseto, né, e vou ir trabalhar. Daí ele só disse que não estava se sentindo muito bem. Daí o gerente do trabalho dele vai lá na casa ver o que aconteceu. Imagina só, o teu chefe vai na tua casa te buscar porque tu faltou o trabalho. Isso aí mostra muito assim da opressão, né? Tipo, que a pessoa não tem direito de ficar doente nem nada, a família fazendo pressão, porque é ele que sustenta a família toda.
E daí isso me fez lembrar do Robocop, né? Que Robocop, ele morreu, daí ele foi transformado em robô para continuar trabalhando como policial. E do Robin Williams no filme Sexto Sentido, quem não assistiu, mas sabe que ele morreu, né? Então, tipo, ele dizem que é uma morte horrível, porque ele morreu e continuou trabalhando como psiquiatra. Então, ele morreu e fizeram ele continuar trabalhando. Bom, então aqui também mostra, tipo, ele tá naquela situação e tá todo mundo querendo, vai trabalhar, né? A família, assim, e aí no início eu acho assim, diferente que ele tem uma voz, ele fala com ele, já vou, e depois ele, quando ele mostra a forma dele para eles, ele não pega e não tem mais voz, não fala mais como ele tá se sentindo, o que ele acha que aconteceu. Até que ele consegue sair do quarto e eles, por isso que eu acho que é um inseto mesmo, uma barata, porque ele fala de patinhas pequenininhas e fininhas. Daí ele consegue abrir a fechadura e quando eles veem ele, esse chocado, a mãe dele passa mal, né? Tipo, vem ele falando e ele falando, não, eu vou trabalhar assim, né? Dizendo, dentro daquele da forma. Daí por que eu acho assim que ele é um inseto bem diferente, assim, bem maior, porque ele fala aqui lamentando unicamente se ali ele iria passar por completo em razão de sua excessiva corpulência. Então, por isso que eu acho que esse fico mais chocado. Ele deve ser tipo um inseto gigante. Eu não me atentei isso na primeira vez que eu li. Bom, então, tipo, tem outra parte aqui que fala também que eles estavam tirando as coisas do quarto dele pra deixar mais fácil para ele se locomover pelo quarto. Então ele não queria que tirasse uma estampa que tinha um quadro na parede e ele foi na frente do quadro e tapava agora por completo. Então eu acho que ele não era assim um inseto bem pequenininho, né? Então eu acho que ele era maior. Eu nunca tinha me atentado a isso nas vezes que eu li. Então, assim, né, a família tem que lidar com essa nova situação, né? O gerente sai, assim, né, desabalado, porque não vai ter mesmo como ele trabalhar. A família também vê aquilo e começam a lidar com essa nova situação dele, sempre achando assim. Não, ele vai voltar à sua forma normal, né? Vai voltar tudo como era. Então a alimentação dele muda, tipo, a irmã dele põe lá coisas, que é a única que entrava no quarto dele, assim, põe coisas para ele comer, assim, e ele, comida fresca ele já não quer, né? Ele gosta de legumes velhos, outras coisas assim, mas assim, ele muda, né? E o pai dele, assim, é a pessoa que mais se ressente, né, por ele estar assim, e isso mostra, assim, muito o problema que o Kafka sempre teve problema com o pai dele na real, e mostra, nesse livro, mostra também no Veredito, que o personagem tinha um problema com o pai, e que, porque ele mesmo tinha um problema com que o pai não aceitava ele como sendo escritor. Então aqui também mostra o pai também sendo que trata pior ele. Então a família tem que vai ter que se virar, né? Porque ele não pode mais trabalhar nessa condição. E daí a mãe tem asma, não pode trabalhar, mas ela costura. A irmã consegue um trabalho numa loja, acho que o pai começa a trabalhar no banco. Todos eles começam a ter que se virar, né? Porque não tem como ele trabalhar naquela forma. Mas então, tipo, o pai, como eu disse, que sempre foi que nem entrava no quarto um dia, pega e enche o bolso na cesta de frutas e começa a atirar frutas, as maçãs contra ele, acerta ele assim com raiva dele e tem um pedaço de uma maçã que fica cravada nas costas dele. E isso machuca ele mais do que fisicamente, internamente, né? Porque ele tá sendo totalmente rejeitado. Então, tipo assim, ó, no início a irmã dele entrava todo dia lá, cuidava, só que a irmã também sofre uma grande metamorfose, porque ela começa a tratar ele muito mal, a detestar, ela pega e entra, abre a janela e entra ar frio e ele se esconde embaixo do sofá e ela muda muito, ela começa assim a ficar assim como o pai, assim, tipo, achando que ele era um peso que não servia mais para nada, então uma irmã muda muito com ele, de uma irmã que se importava, queriam tirar os móveis para que ele se locomovesse melhor para como o pai dela que não ligava para ele, na verdade detestava ele, achava que ele era um estorvo. Então
ele se tornou assim um grande empecilho para eles. E aí um dia a irmã falou que seria melhor se livrar dele ou que ele morresse, né? E ele ouve tudo isso, ele realmente sente que ele seria bom ele morrer mesmo, porque ele tá naquela forma, ele não contribui mais com a família, não serve mais para nada. Daí o livro levanta muitas questões, por exemplo, de que pessoas assim que ficam doentes e de certa forma são tratadas assim como se fossem um peso para a família. Então, tipo, o livro, isso é uma questão que eu trouxe na época da minha apresentação na faculdade, que a pessoa assim se torna, antes ele era o provedor, agora ele não conseguia prover mais, eles tiveram que, de certa forma, a transformação deles serviu para eles acordar e começar a trabalhar, se mexer, viver sem o Gregor, né, que no início eles pegaram e juntaram o dinheiro que eles tinham, diziam que eles tinham dinheiro para viver por um tempo, porque o Gregor ainda dava o salário para eles, pagava as contas, dava boa parte do salário, não ficava quase nada. Bom, então daí fala, né, das pessoas que ficam doentes e acabam se tornando um estorvo para a família, né? Ou da pessoa que fica doente e é excluída do convívio social, não é chamada tanto para festas. Então, tipo assim, levanta várias questões interessantes, né? E mostra também que eu li uma resenha, uma crítica, um desespero do humano perante o absurdo e a opressão. Bom, então eu não vou falar como acaba o livro, né? Mas é um livro bem curtinho, na verdade. Ele tem aqui nessa edição que eu tenho 60 páginas, né? Então, tipo, você lê super rápido. Eu gostei bastante, eu super indico, né? Essa essa obra que é a mais conhecida do Kafka. Vou mostrar uma coisa que a Rita Lee aqui, né? Eu sou muito fã da Rita Lee, né? Onde ela partiu. Bom, eu tô aqui na época que eu fiz minha apresentação, eu não sabia, eu era novata na faculdade e não sabia nada, nem de fazer slides eu sabia fazer. Então, o que eu fiz? Eu imprimi a foto para mostrar para os colegas do Kafka e a namorada dele. Ele nunca chegou a casar com ela, com a Félice. Ele não teve filhos. E uma capa do primeiro livro da Metamorfose, e eu imprimi isso aqui e passei assim dos colegas de mão em mão e cada um ia olhando e passando. Então eu era totalmente novata, não sabia nada e eu conhecia pouca gente que fazia faculdade, não tinha muito contato com as pessoas, não sabia como perguntar, não sabia nada, né? Mas eu ganhei uma nota boa, então a professora gostou, né? Apesar da minha falta de ideia, eu tinha que entregar, tipo, a gente ia entregar um resumo do livro, dei aquela baratinha, né, mesmo a gente não sabendo exatamente que é uma baratinha, tinha outras coisas que eu levei aqui pra mostrar, né, eu mostrei também essa aqui, que é um quadrinho que tinha uma cena aqui dele acordando como barata. Bom, então eu fiz uma apresentação até que a professora gostou, apesar dela ser bem exigente, eu não ter nem... Meus colegas fizeram apresentação de slides, assim, às vezes apresentação de vídeos, né? Mas a minha apresentação foi mais simples. Mas então, tipo, fica a dica desse livro ótimo, esse clássico da literatura. Se inscreva se não for inscrito e dá um like.